Uma das formas de adorar a Deus também é devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence, dízimos e ofertas. É uma das formas também de demonstrarmos gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. E aliás, é a única coisa em que Deus fala assim: provai-me nisso. Deus nos dá a liberdade de prová-lo. Seja fiel e me prove se eu não vou abrir as janelas do céu para você. Ele nos dá essa certeza de que bênçãos sem medida recairão sobre cada um de nós. Então aproveitemos esse momento de adoração para devolver a Ele aquilo que lhe pertence, os dízimos e as ofertas. Essa é mais uma música nova que a igreja vai aprender agora, tá bom? Então vamos ouvir, tenta já absorver e cantando junto com a gente. Esse pedacinho, tá bom? Essa primeira parte é a estrofe. Vamos lá, mais uma vez? Tudo que temos, tudo que somos, que seja pra teu louvor. Nossas famílias, nossos recursos pertencem a Ti, Senhor. Agora o refrão. Pois Tu és o Deus que servimos, pois Tu és o nosso Senhor. Só Tu és o dono de tudo. Inteira mais uma vez. Vou pedir para voltar a letra. Vai. Tudo que temos, tudo que somos, que seja pra teu louvor. Nossas famílias, nossos recursos pertencem a Ti. Pois Tu és o
muito especial, ao qual temos a oportunidade de chegarmos diante do trono da glória do nosso Deus. Ainda lembro os queridos irmãos que oremos pela nossa irmã Mafalda, que ainda está internada e carece de muitos cuidados e da direção de Deus na sua vida. Pedimos também pela irmã Iracema, esposa do pastor Anastácios, que fez uma cirurgia, está se recuperando em casa, mas carece muito das nossas orações, para que as coisas se completem da melhor maneira possível. Ainda temos muitas outras pessoas que estão doentes, que estão sofrendo em virtude dessa moléstia, a qual o mundo está atravessando. Conclamamos a igreja que oremos intercessoriamente uns pelos outros e lembremos mesmo daqueles que nós não conhecemos, mas que nos coloquemos confiantemente diante do trono da graça. E é com esse espírito de adoração que convido a toda a igreja, aqueles que puderem, aqueles que também nos acompanham pela internet, a nos ajoelharmos e nos prostrarmos diante de Deus. Senhor, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Perdoa, Senhor, todas as nossas iniquidades. Perdoa os pecados, Pai, do seu povo. Não só aqui de Londrina, mas do mundo, meu Deus. Porque a tua graça abrange toda a humanidade, Pai. Tem misericórdia pelos méritos sagrados dos seus filhos, Senhor. Abençoa, purifica, meu Deus, cada um de nós. Dá-nos uma novidade de coração, Senhor, para que fujamos do pecado, da nossa velha vida, Senhor, para que mudamos aquilo que o Senhor possa mudar aquilo que é necessário. Tem misericórdia, Pai, de todos esses que estão doentes, da irmã Mafalda, da irmã Iracema, entre tantos outros que estão sofrendo, Pai. Cura-os, meu Deus, mas acima de tudo seja feita a sua vontade, porque o Senhor é o Deus de toda sabedoria e tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, o pregador dessa manhã, abençoa cada um de nós, meu Deus, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Dá-nos a todos a tua paz, abençoa os ofertantes, os dizimantes e faz prosperar, meu Deus, o teu povo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Para preparar nosso espírito para esse segundo momento, essa segunda parte, vamos cantar a música Nas Asas do Amor.
Quero convidar o coral a se posicionar, por favor. Começando ali pelos sopranos e contraltos aqui no último degrau. Enquanto eles estão se posicionando, quero dizer que é uma alegria a gente poder retornar às atividades do coral com o máximo de cuidado possível, né? Fizemos aqui algumas marcações no chão devido a toda a regra de distanciamento para a gente poder cumprir com 1,5 metro de distância. E quero convidar você que talvez não faça parte ainda do coral, se você tiver vontade de fazer parte desse coral, desse ministério, por favor, sinta-se à vontade. Nós ensaiamos aos sábados, às 16 horas, aqui na igreja, na nave aqui mesmo da igreja, tá bom? Hoje não teremos ensaio. Quando a gente vai apresentar pela manhã, a gente não faz ensaio à tarde porque fica puxado, cansativo. Alguns dependem de carona, mas você é convidado e intimado a estar participando com a gente desse ministério, tá? Depois de muito tempo aí parados, estamos hoje retornando oficialmente. Então que Deus seja louvado por esse povo todo que participa do coral. E eu sempre falo, vocês são o coral, vocês não participam, vocês são. Cada um de vocês compõe o nosso coral Jovem de Londrina. Então, para você que está chegando agora, de repente aí na internet, estamos aqui devidamente afastados, cumprindo as regras, né? Exceto família, lógico. Por exemplo, tenho aqui o Guilherme com o seu filho. Ambos vivem no mesmo ambiente, então não há por que separá-los, né? Até para economizar espaço, né? Mas estamos aí fazendo o possível para que esse povo reanime, revive, né? Devido à situação toda de pandemia. Deus seja louvado, que essa música possa tocar o seu coração também, tá bom?
É aqui? Perfeito. Agora vai. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Eu, antes de abrir a palavra de Deus, eu tenho uma responsabilidade muito solene, que é apresentar e dedicar a Mia para Jesus. Queria convidar a Jéssica e o Mário para passar aqui à frente, por favor. Essa música eu cantei semana passada, foi uma outra apresentação. Só comenta, o Juninho pede desculpa, mas é que não deu para a outra. É um momento muito solene para os pais apresentar um filho. Eu acho que eles estão mais nervosos que a Mia. A Mia está olhando bem forte para mim. Quem é esse tio, né? Eu espero que ela não chore. Porque geralmente quando olho para o pastor barbudo, elas ficam assim meio desconfiadas. Eu acho muito solene poder apresentar uma criança. Porque você está dizendo para o mundo espiritual e para toda a sua igreja que você dedica a sua filha plenamente para Deus, que ela pertence a Ele. E é um momento que não só vocês estão fazendo um compromisso com a Mia, a igreja também estará fazendo. Eu escolhi um versículo muito especial hoje. Eu sou pai e eu tenho uma família grande. Hoje está me acompanhando 2 pequenos, a Laura e o Isaac. Mas ainda tenho o Mateus, tenho o Lucas, tenho o Léo. Minha família é grande. Eu vivi essa experiência e eu queria dividir com vocês um salmo escrito por Salomão. Um salmo muito valioso. Eu acho que todo pai e toda família deveria levar muito em consideração o que está escrito aqui. Nesse salmo, no auge da sabedoria, Salomão escreve o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche a sua aljava com eles. Jamais será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Deus fala que, através de Salomão, que a Mia é uma herança. Que a minha principal herança que Deus poderia colocar na mão de vocês. Ellen White fala uma citação que mexe muito com a minha responsabilidade paterna. Que Deus permite o ser humano ser pai para que ele aprenda a ser Deus na vida de outro ser. Então ser pai nada mais é do que ser uma representação da divindade na vida de alguém. A pergunta que eu lhes faço: que tipo de Deus vocês querem ser para mim? Que tipo de Deus vocês querem ser durante o crescimento dela? Que ela possa conhecer a imagem de Deus através do Deus representativo que são os pais. E que a Mia possa ser entregue para a eternidade. Deus fala que nossos filhos são uma flecha. E dependendo da forma com que você atira essa flecha, ela pode acertar o alvo, mas ela pode também ir para outro lado. Nunca se esqueçam do compromisso que hoje está sendo feito, de entregar a Mia como uma flecha nas mãos de Deus. Nós vamos ajoelhar aqui na frente. Eu peço à igreja que reverentemente também feche seus olhos.
eu vou pedir para que o casal, por questão de pandemia, eu vou ficar um pouquinho distante, vocês vão ajoelhar e nós vamos orar pela Mia. Querido Deus, nosso Pai que habita no céu, louvado seja o teu nome, porque os filhos são herança. E herança é algo que se deixa. Herança é um presente que se recebe. Eu não sei a história desse casal, mas provavelmente tiveram muitas lutas até aqui. A Mia nasce como uma esperança na vida deles. Hoje ela se torna, ó Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, com todo carinho, poder cuidar dessa criança, para que a eternidade lhe seja dada, para que os pais possam ver nessa pequena criança uma missionária enviada por Deus para uni-los, para comprometê-los a guiar, a cuidar e a amar para a eternidade. Toma a vida da Mia, Senhor. Dedicamos essa linda criança para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Mia. Agora tem uma parte importante. A Mia agora ganha um certificado. Olha, Mia, o seu certificado. Olha que coisinha mais linda. Quer chamar a família aqui à frente? Vamos carimbar agora o pezinho da Mia aqui na frente. A tia vai me ajudar? E no caderninho também. E no caderninho dela. Aqui. E para brindar a apresentação, nós teremos uma mensagem musical. E nessa mensagem musical, que será cantada agora, você que é pai que está com seu filho aí, enquanto a mensagem é cantada, reflita no dia que você entregou o seu. Reflita no percurso dos últimos anos. E reafirme para Deus que os seus filhos são uma flecha nas mãos de Deus. Quando te vi pela primeira vez, quase não pude acreditar. Ao ver seu sorriso, um aperto no peito tão forte me fez desabar. Como pode uma coisinha dessa me fazer chorar? Vou te amar, por toda a minha vida te amar. Se à noite você me acordar, prometo que vou te abraçar. Vou te amar, com todas as forças te amar. E se as paredes riscar, prometo que vou te ajudar e te ensinar a limpar. Mas saiba que eu não sou perfeito, tenho os meus defeitos, já vou avisar. Mas vou me esforçar um bocado pra não ser tão chato e não te irritar. Pois você é minha princesa, isso nunca vai mudar. Vou te amar, por toda a minha vida te amar.
Se a vida fizer chorar, ao seu lado eu vou estar. Vou te amar com todas as forças, te amar até quando ele voltar. E na eternidade nós vamos em família com Jesus pra todos sempre morar. Que Deus abençoe e que Deus use muito a família de vocês. Vocês tenham um feliz sábado. A igreja diz amém? Recentemente, em conversas pessoais, em encontros de família, eu tenho ouvido constantemente uma coisa: esse planeta está cansativo. Eu nunca vi a igreja almejando tanto o fim como agora. O mundo ficou completamente refém, aprisionados em uma cadeia de circunstâncias, onde passamos a ser escravos. Quando Deus criou o homem, Ele cria o homem inerentemente para ser livre. A liberdade, ela é intrínseca na sua natureza. E toda vez que a tua liberdade é colocada em risco, você fica desconfortável. Tanto que quando o sistema jurídico em todo o planeta decidiu fazer uma punição mais severa de um crime cometido por um homem, ele restringe a liberdade. Porque ao restringir a liberdade, ele mexe com algo que é intrínseco associado à sua natureza. Deus te criou para ser livre. Deus criou você para ser livre. Tivemos medidas restritivas, tivemos um mundo fechado, as portas, os locais fechados. O mundo entrou em completo colapso. Eu lembro de uma história, como vou falar desse tema, que eu chamo de um sonho de liberdade. Eu lembro de uma história que há muito tempo eu ouvi. E nessa história, é a história de um palestrante, de um professor. Ele fez uma descoberta. E quando ele faz a descoberta, ele é convidado por várias universidades para apresentar a sua descoberta. A sua conclusão. Era um homem de física quântica. E de repente ele começa a viajar o seu país inteiro para poder apresentar e falar da sua descoberta. E ele viajou durante um ano inteiro, ele e o motorista. Era um carro muito confortável. E viajaram por muito tempo. Só que no final da temporada, o palestrante, que era professor, ele já estava esgotado. E ele disse: olha, eu não suporto mais ouvir a minha voz. Eu não quero repetir a mesma coisa. Eu queria estar em casa, sentado com meus filhos. E o motorista disse: olha, fica tranquilo que está acabando. Não precisa te preocupar. Ele disse: não, mas eu não aguento mais. E ele começou a chorar, nervoso, e disse: eu não aguento mais fazer. Eu não quero fazer essa última palestra, eu quero ir para minha casa. E o motorista, educadamente, olhou para ele e disse assim: então é o seguinte, ó. Como o senhor tem que fazer a apresentação e já está acabando, e aqui ninguém conhece a gente, naquele tempo não havia internet, o motorista disse: olha, eu sugiro que se o senhor quiser, eu posso de repente lhe ajudar. Ninguém me conhece lá, eu posso fazer a apresentação. Aí ele olhou assim: mas como você,
um motorista, um chofer, vai fazer uma apresentação de física quântica. Ele disse: o que é que eu lhe mostre? Então dirigiu por mais 1 hora e fez a apresentação exatamente como o professor fazia. A apresentação foi muito bem feita no carro. Ele disse: olha, incrível, para no próximo local, vamos trocar de funções. Eu vou botar o teu uniforme e você vai botar o meu terno. Trocaram de funções. Seguiram viagem, chegaram no local. O motorista, que na verdade era o professor, sentou-se no último banco, relaxado. O motorista passa à frente para poder fazer a palestra. E o motorista faz exatamente igual o palestrante fazia. Gestual, verbal, detalhes, tudo muito bem feito. E de repente acabou a palestra. E o professor lá no fundo relaxado. Ai, que bom. Só que o motorista de repente olha para todo mundo e pergunta: gente, alguém aqui tem alguma dúvida? Um professor levantou o braço, disse: eu tenho. Quando o professor fez toda a pergunta, no final, cinicamente, o motorista olha para ele e diz assim: a tua pergunta é tão simples, tão fácil, que eu vou deixar meu motorista te responder. Por que eu te conto essa ilustração? Porque você pode fingir ser quem você acha que é. Você pode falar como Jesus, pode ler a palavra de Deus, você pode repetir o que Ele fala, mas somente Ele pode te livrar e te libertar por completo. Queridos, eu quero fazer uma viagem nesse assunto hoje. Falar sobre liberdade. Mas antes de eu fazer essa primeira introdução, quero te fazer uma pergunta. O que hoje está te escravizando? O que hoje está escravizando o seu relacionamento? O que hoje te faz um prisioneiro? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 8. Êxodo capítulo 8, verso 25. Nós vamos entender o grande conflito dentro do livro de Êxodo. Nós vamos entender o grande conflito dentro do contexto das pragas. Abra a sua Bíblia, deixa o capítulo marcado, nós vamos utilizar alguns versículos dele, mas antes disso eu quero fazer clarear aonde nós estamos caminhando com a nossa mensagem. O povo de Deus estava há muitos anos escravizado. A esperança já havia morrido. O povo de Deus não podia sacrificar. Os animais sacrificáveis eram divindade para os egípcios. Alguns historiadores falam que durante uma construção, durante uma grande obra de um faraó, muitos hebreus morriam e eram jogados em valas durante o dia. A vida do povo de Deus, durante um espaço onde Deus ficou silenciado, foi de escravidão e de dor. Deus então levanta o seu escolhido, porque a promessa de Deus deveria se cumprir no tempo certo. Moisés se levanta. Ele conhece o seu chamado e de repente, no tempo de Moisés, ele mata um homem. É perseguido e por muitos anos mora no deserto. No deserto Deus se apresenta para ele e coloca sobre sua mão uma missão de libertar. Você hoje é responsável para libertar o meu povo. E Moisés recebe essa missão. Vai diante do faraó e apresenta a ideia. Deus mandou com que o meu povo seja livre. O faraó olhou para ele, longe da sua aparência de príncipe, mas agora com uma aparência de pastor. Provavelmente a coloração da sua pele não era mais a mesma de antes. 40 anos haviam se passado. Provavelmente as roupas dele não eram as de antes. E de repente seu irmão, faraó, olha para ele e diz: como que eu vou libertar? Se eles são a base de todas as nossas edificações.
Então começa uma narrativa aonde Deus pede e o faraó sempre dá a sua resposta. As pragas começam a cair, mas existe algo dentro das pragas, algo especial dentro das pragas que eu gostaria que nós pudéssemos refletir. Êxodo capítulo 8, versículo 25, nós temos o seguinte: chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecêssemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai por mim também. Deus faz uma proposta, liberta. O faraó faz uma contraproposta. Ele disse assim: eu deixo, mas eu coloco condições. Eu deixo com que você seja livre, mas eu não permito que você perca o vínculo comigo. Eu deixo você ir ao seu Deus, contanto que você não saia do meu domínio, das minhas terras. Deus perde uma liberdade incondicional, mas de repente o faraó coloca uma liberdade condicionada. Ele coloca as suas condições para que o povo de Deus seja livre. Alguns anos atrás eu tenho um primo de 1º grau, muito próximo, e eu o amo muito. Nós crescemos juntos desde a infância, num bairro muito simples. Ele morava numa parte um pouco mais afastada, morando sob palafitas. Vocês sabem o que é isso? Casa sobre as águas, lá no norte do Brasil. Ele era meu melhor amigo. Eu ia para a casa dele, eu saía para ir para aquele lugar, mesmo sendo mais simples, porque a gente tinha uma amizade muito profunda. Depois de um tempo, meu primo cresceu e decidiu outros caminhos. Eu já estava fora de Belém, já fazia um tempo, e eu recebi a notícia de que meu primo havia sido preso numa outra cidade que não era nossa, lá no Amapá, na fronteira, já na fronteira com Suriname. E minha tia me dá a informação: teu primo está preso. O que eu podia fazer? Orar por ele. E depois de um tempo que ele estava preso, já tinham passado muitos anos de prisão, uns 6 anos, 7 anos de prisão, ele conseguiu uma oportunidade de me ligar. Me falou como era a prisão. E disse que aqui, olha, você dorme acordado, com medo. Ora por mim para eu sair dessa. E ele continuou preso. De repente passaram alguns meses, a mãe dele, minha tia, me ligou e falou: filho, eu tenho uma notícia ótima para te dar. O teu primo está livre. E essa notícia me trouxe muita alegria no coração. E em seguida eu disse: tia, então faz o seguinte, pede para ele me ligar. Eu posso de repente fazer um convite para que ele venha até onde eu estou, aqui em Porto Alegre, para eu ficar perto dele, para eu ajudar e para ele ficar perto de mim. E a minha tia me deu uma resposta, disse: filho, ele está livre, mas ele não pode viajar porque a liberdade dele é condicional. A liberdade dele é condicionalmente durante as 8 às 18 horas. Eles abrem a porta do presídio às 8, mas às 18 ele tem que estar de volta na prisão, na mesma cela, na mesma cama, no mesmo lugar. E quando eu vejo o grande conflito aqui dentro, eu também vou fazer um paralelo entre as duas histórias.
Porque a mesma proposta que o faraó fez é a mesma proposta que Satanás está fazendo para muitos de nós. Eu quero que você vá e que você seja livre, contanto que você não vá tão longe. Porque Satanás muitas vezes, quando ele perde o vínculo total sobre você, que ele percebe que você está crescendo, você quer entregar sua vida para Deus, ou você já entregou, ele perde o pleno domínio, mas ele gosta de manter o vínculo. E dessa forma ele tem levado muitos servos de Deus ao inferno. Porque servem a Deus em parte, durante o dia servem a Deus, mas muitas noites eles voltam para a prisão do seu escravo, do seu senhor de escravos. Servem a Deus em parte, mas em outra são escravos do inimigo. Servem a Deus durante um sábado, mas quando baixa o pôr do sol, volta para a prisão. E talvez nessa manhã existam pessoas nessa igreja que precisam se libertar de alguém, de um relacionamento que está te fazendo sofrer. Não digo de casamento, mas alguém na rua, uma jovem, um jovem da igreja. Talvez tenham pessoas nessa igreja que hoje precisam se libertar de pornografia, agressão verbal. Talvez tenham casamentos aqui que as angústias são tão grandes que o casamento hoje é uma prisão, e mesmo casados são escravos. Porque para Deus, o seu servo não pode ter vínculo com o faraó. Observe um detalhe. A ordem de Deus está no imperativo, deixa ele ir. Mas o faraó diz, eu só deixo se ele tiver vínculo comigo. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o seu vínculo com o faraó hoje? Dentro do seu smartphone? Dentro das suas relações? Qual é o vínculo que o faraó tem com você? Se você olhar para a história do mundo, nós perceberemos uma coisa. O inimigo no passado, no tempo de Jesus, ele de repente entra na liderança religiosa, persegue e mata o Messias. Depois de um tempo, existe uma perseguição direta aos servos de Deus. Matavam, decapitavam, faziam as piores atrocidades com o servo de Deus. Colocavam para ser mortos dentro de uma arena por leões e destroçados por animais. Depois de um tempo, olha como Satanás trabalha na história. Depois de um tempo, Satanás percebe que essa estratégia começa a dar errada, porque ele percebeu que quanto mais ele matava servos de Deus, mais estavam nascendo. Então ele entra na igreja, ele cria a sua própria liderança, e uma nova instituição religiosa romana cresce por anos. Tem domínio, perseguição, mata cristãos. O tempo passou. E ele percebeu que com a liberdade e com a reforma protestante, essa seria uma guerra perdida. Então passam-se os anos. E muito perto do tempo do fim da consumação da história, o inimigo, percebendo que estava perdendo forças na perseguição, ele levanta suas próprias igrejas. Ele, percebendo que essa igreja que você faz parte, adventista do sétimo dia, é uma ameaça para o seu reino, o que ele faz? Ele invade. Através de cantores influentes que falam heresias, através de pastores que viraram homens mais desejosos de likes e seguidores do que de propagar a verdade.
para poder ter um vínculo com a juventude, para poder ter um vínculo com a igreja e para poder, no tempo do fim, levá-los ao inferno. Querida igreja, todo o empenho e todo o esforço das trevas é contra você, é contra mim. Se nós colocássemos o percentual de servos de Deus e dos não servos de Deus, você vai ver que existem mais anjos caídos do que servos de Deus na terra. Toda a força do inferno é contra você, é para te destruir, é para colocar rebelião nos seus filhos, é para fazer o teu casamento uma prisão, é para roubar o amor, o respeito, era para propagar heresias. E olha como está surgindo hereges no nosso meio. Olha o quanto está surgindo hereges, pisando na verdade, e enganando, se possível, os escolhidos. Querida igreja, na sexta praga nós vemos, na quinta, na quarta, em cada uma delas, até a última, uma guerra, para que Deus possa abrir o mar, e Ele abre, o povo dele vai, o povo de Deus é liberto. Eles então caem no deserto, e nesse deserto eles andam por anos. Mas como eles não perderam um vínculo com o faraó, o que aconteceu com a geração que saiu do Egito? O que aconteceu? Quase nenhum entrou no reino. Uma nova geração entrou. Então eles viram o povo forte do Senhor, eles passam a ser uma referência de Deus, eles começam a servir a Deus e são uma referência do Senhor. Os povos começam a ficar assombrados com as maneiras que eles vencem suas guerras. Eles criam a monarquia. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram a ser escravos. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, eu vou ler para você. Por que que nós temos que olhar para a nossa liberdade e termos muito cuidado? Você, servo de Deus, você que está aqui na igreja. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O alerta que Paulo está dando para essa igreja é: vocês são livres, mas toma cuidado, porque um livre que não valoriza a liberdade, ele volta a ser escravo. Não é porque você venceu uma tendência hereditária, pecaminosa, não é porque você venceu algum tipo de pecado da sua vida, porque talvez tem gente aqui que é escravo da depressão, é escravo das dores, é escravo dos traumas, é escravo do medo, é escravo de tendências e ideias suicidas. Deus fala que foi para a liberdade que Cristo está te chamando. O povo de Deus não valoriza a liberdade. Se você olhar para todos os reis de Israel, a maioria deles foi corrupto. Então o que aconteceu com o povo? Não soube valorizar a liberdade, voltou a ser escravo. Então eles vão para a escravidão. Nabucodonosor então toma, e aquele povo liberto passa a ser escravo novamente. Confere ou não? E ele sendo escravo novamente. Jeremias capítulo 29. Escravos novamente. Deus se manifesta através do profeta. E através do profeta é enviada uma carta para dentro da prisão. Só que nesse contexto, Deus não está querendo mostrar para eles: olha, já está saindo a liberdade. Porque vocês sabem que após Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, por muitos anos eles foram escravos. A escravidão ela segue por anos, por 4 reinos. E dessa vez Deus fala diferente. Deus fala através de Jeremias.
Se você ler a carta 29 com cuidado, você vai ver que Deus fala, olha, cresçam aí dentro, se multipliquem, tenham filhos, prosperem. Dessa vez eu quero ensinar vocês a serem livres de verdade. E talvez eu estou falando nessa manhã com alguém que está nessa igreja, que precisa se libertar de alguma coisa. Talvez eu estou falando com mulheres de temperamento muito forte, que estão estragando o relacionamento por causa do seu temperamento. Também eu posso estar falando com homens, que podem estar estragando o seu casamento por causa do seu temperamento. Talvez tem gente aqui que é escravo hoje de um vício de seriados, é escravo de alguma circunstância que você sempre olha para ela e diz, meu Deus, como eu queria me afastar de tudo isso. Então Deus apresenta nessa carta a liberdade que a Bíblia ensina, que é liberdade incondicional. E se você que está aqui hoje quer ser livre, Deus apresenta a liberdade através de uma profecia condicional. O que é uma profecia condicional? É uma profecia que, para se cumprir, ela depende da ação do homem. Exemplo, Jonas foi para Nínive pregar. Caso os ninivitas não aceitassem a mensagem, seria destruída. Eles aceitaram? Sim ou não? Não foram destruídos. Isso é uma profecia condicional. Só que Jeremias coloca para o seu povo uma profecia condicional que ela é atemporal. Ela se aplica ao tempo de Jeremias, mas ela também passa para o nosso tempo, e ela é para você como igreja e para mim. Primeira condição que Deus pede para que você seja liberto. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, Deus aqui coloca a condição, Ele tem boas ideias e bons planos para você, mas no final a decisão será sua. Se você quer entender esse capítulo, biblicamente, essa é a melhor explicação. Primeira condição, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. A primeira condição para que um servo de Deus seja liberto por completo é invocar. É buscar a Deus. E eu quero falar para você que tem uma família, como é que está o teu culto familiar? Será que as tuas listas de prioridades são tão fortes que Deus está ficando em segundo, em terceiro, ou talvez está fora da lista? Querida família, querida igreja, uma família que se não se prostra de joelho diante de Deus, está vulnerável e será derrubada pelo inimigo, mais cedo ou mais tarde. Se você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade de pelo menos um momento por dia prostrar-se em família para se perdoarem, para agradecer a Deus, para invocar a Deus e perguntar o seu plano. Segunda condição. Se você que está nessa igreja, nessa manhã, e gostaria de dizer, Deus, eu preciso me libertar de alguma coisa. Eu estou cansado. Talvez tenha namorados aqui hoje que estão em pecado de fornicação. Talvez tenha gente aqui na igreja hoje que está pegando pesado, vivendo uma vida dupla, acariciando o pecado. Talvez tenha gente aqui dentro que mantém relação com gente de longe da igreja para não ser descoberto e seguir uma vida pecaminosa. Deus está querendo te libertar. A principal condição se encontra no versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra lecardia, ela quer dizer em todo o tempo, de todo o ser. Querido, para vencermos e mantermos a nossa vida de pé no grande conflito, ou você se entrega por completo a Deus, ou o inimigo vai destruir a sua casa.
Você tem duas opções nessa manhã. Ou você entrega tudo o que você tem para Deus, ou em algum momento o inimigo vai derrubar o teu lar. Talvez tem pais aqui dentro que os seus filhos são escravos hoje do inimigo. Meninos que cresceram aqui nessa igreja, que você sente saudade. E Deus nessa manhã, através da palavra de Deus, quer convidar você. Ele está te fazendo uma proposta. Te entrega por completo. Acorda de manhã, me busca. Deixa eu fazer parte das suas conversas, do seu diálogo. Deixa eu fazer parte do teu jeito de ser. Deixa eu fazer parte das suas reuniões de trabalho com seus colegas, para que as pessoas vejam através de você quem eu sou. Mas para isso, me busca de todo o coração e de todo o ser. Nós teremos uma linda música no final. Mas antes da música, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história sobre como eu aprendi sobre liberdade. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 17, fala o seguinte: o Senhor é Espírito, e onde o Espírito está, a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Esse culto nessa manhã é para que os casais, os jovens, todos aqui, façam esse compromisso de dizer: Deus, eu quero te buscar de todo o coração, eu não tenho forças. Lá no passado eu lia mais, eu orava mais, mas tá tão difícil. Está tão difícil ser fiel e eu quero voltar a ser como eu era antes. Eu, mesmo contra a minha vontade, eu quero te buscar de todo o coração. É para você. No ano de 2015, eu era evangelista da Universidade Adventista Del Plata, lá na Argentina. E eu fazia um trabalho como evangelista com os estudantes da universidade. Eram vários locais evangelizados por alunos. Um dos locais era um presídio muito perigoso da Argentina. E eu recordo que nós conseguimos com o tempo fundar uma igreja. Fizemos uma capela dentro do presídio, numa parte especial, e ali nós atendíamos todo sábado. Certa vez nós recebemos uma carta. Eu recebi uma carta de um prisioneiro, de um grupo, dizendo que eles queriam participar. Nós fomos até o diretor do presídio. Eles podem participar? O diretor disse: de jeito nenhum. Porque se o pessoal desse pavilhão se encontrar com outros que estão lá dentro, eles podem querer usar a igreja para poder criar uma rebelião e um matar o outro. Então, durante os cultos lá já houve rebeliões, foi coisa para se esquecer. E eu recordo que eu fiquei com aquele pedido deles no meu coração, e eu fui até o diretor e disse: olha, eu posso te fazer um pedido? Deixa eu fazer o estudo bíblico para esse pavilhão. Como? Me coloca lá dentro e tranca, depois tu me tira. Então ele abria o pavilhão, eu entrava no pavilhão 8h30 e saía do pavilhão 12h. E você via pessoas de alta periculosidade vindo com seus cabelos penteados, com o livrinho do estudo bíblico todo anotadinho. E em certo dia eu preguei sobre João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conhecereis a verdade, vós verdadeiramente sois livres. E no final eu fiz um apelo. Quantos aqui, de vocês que estão aqui dentro, querem ser livres por completo? A maioria deles: eu quero, pastor, eu quero, eu preciso.
meu passado, a minha culpa, eu quero vencer tudo isso. Mas de repente um deles, que era o que estava mais tempo naquela prisão, levantou o braço e disse: pastor, posso lhe falar uma coisa? Eu não quero ser livre, eu já estou livre. Eu olhei para ele: me explica melhor. Pastor, eu vivi mais de 25 anos da minha vida lá fora, já estou mais de 15 aqui dentro. Em toda a minha vida, eu nunca me senti tão livre como agora que a gente está começando a aprender sobre Deus. Eu mesmo dentro dessa cela, dessa prisão, me sinto mais livre de que como eu nunca me senti quando eu estava lá fora, fazendo minhas coisas e vivendo minha vida. Sabe o que ele me ensinou? Ele me ensinou a verdadeira liberdade que eu mesmo naquele dia me senti escravo. Eu mesmo disse: meu Deus, esse homem está mais livre do que eu. Porque ele disse: independente das cadeias, a liberdade que eu sinto aqui dentro me livra da culpa, me faz sentir perdoado. E todo dia quando eu acordo, é como se Deus estivesse me dando os braços dizendo: nova chance, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tem alguém nessa igreja nessa manhã que quer dizer para Deus: Deus, eu quero fazer essa entrega de todo o coração. Eu quero fazer essa entrega de todo o meu ser. Eu quero colocar o meu casamento com essa proposta de liberdade. Eu quero entregar meus filhos, eu quero entregar minha vida. Eu quero voltar a te invocar e orar a ti de todo o coração. Tem alguém na igreja que quer dizer isso para Deus nessa manhã? Eu quero que se coloque de pé. O coral está passando para cantar. Enquanto eles estão se arrumando, para você que está aqui hoje, você que nos acompanha de casa, na internet, você que se sente escravo de circunstâncias, de alguém, de uma doença emocional, de uma depressão, de um vício, de qualquer coisa, Deus quer te libertar. Deus deseja te libertar. Na tradição judaica, do judaísmo atual, eles estão esperando um libertador. Eles acreditam que o seu libertador está vindo. Para nós, os cristãos, o libertador já veio, nasceu, morreu, ressuscitou e agora está em seu trono, esperando a ordem do Pai para vir. Não para nos levar para uma Canaã terrestre, mas para nos levar para a eternidade. Nos levar para viver para sempre ao seu lado. Davi, no Salmo 139, que é o salmo mais importante da vida de Davi. Porque ali naquele salmo ele fala: Senhor, tu me sondas, me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. No ventre da minha mãe tu me formaste. Você que sabe tudo sobre mim. Ele fala no último versículo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me e esquadrinha o meu coração. Se houver alguma coisa ruim, me liberte. E o coral hoje vai cantar Sonda-me. E durante esse hino que eles vão cantar, essa música que eles vão cantar, que eu sei que coral canta com coração,
Eu sei que foi uma prisão para esse coral não poder mais cantar por um tempo. Foi um presídio não poder cantar, louvar a Deus. Porque para muitos deles fazer parte do coral é estar perto de Deus. Eles vão cantar com o seu coração. E você como igreja que está aqui, faz esse compromisso com Deus. Esse compromisso de te entregar de todo o coração, de todo o ser. Entrega a sua vida, entrega seus filhos, seu casamento, entregue sua saúde, suas emoções. Ele vai te libertar. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Querida igreja, se essa é a tua vontade, se hoje você quer dizer: Deus, sonda meu coração, vê o que está de errado. Talvez o mecanismo de negação me faça não enxergar o mal como mal. Mas hoje eu quero entregar todo o meu ser. Eu quero ser diferente. Eu não quero que você saia hoje da igreja focado apenas no que vai acontecer mais tarde, no seu almoço. Que você saia desse hoje, entra no teu carro e pensa: o que eu preciso ser diferente? Onde é que eu estou escravo? O que precisa mudar? Eu quero entregar todo o meu ser. Se você quer entregar seu coração em toda a sua vida, coloca a mão no lado do teu coração. Coloca a mãozinha, isso, coloca e vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai que habita no céu, soberano, desde o céu, o Senhor acompanha tudo o que acontece na terra. Quando nascemos, as primeiras vezes que tropeçamos, o Senhor nos viu sorrir pela primeira vez. E ninguém nesse mundo nos conhece tão profundamente como o Senhor. O Senhor sabe os traumas que cada um de nós carrega. Gente que viu pais se divorciarem. Filhos que hoje estão vendo os pais prestes a se divorciar. Tem pessoas que um dia foram traídas, machucadas. Tem muitas dores, Senhor, que hoje fazem parte da nossa vida. Mas a Tua palavra fala que se te buscarmos de todo o coração, de todo o nosso entendimento, nós iremos te encontrar de verdade. Simbolicamente colocamos a mão nesse órgão que representa todo o nosso entendimento e te dedicamos todo o nosso ser, toda a nossa vida. Pedimos que o Senhor tome a nossa família em teus braços e nos ajude, ó Deus, a, como eles cantaram, ser um farol, e possamos ser a luz de Deus nesse planeta em trevas. Em breve coisas estranhas irão continuar acontecendo. E que essa igreja seja o farol de Deus nessa cidade. Tome nossas vidas em teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Feliz sábado a todos. Que nós possamos descansar na presença do nosso Senhor. Sério?